Bom, gente, meu nome é Diego Tinoco, eu sou médico psiquiatra e hoje nós vamos falar aqui sobre um tema um tanto quanto polêmico. Algumas pessoas acham muito válido e importante a comunidade terapêutica e outras pessoas já não consideram tão válido. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso? As comunidades terapêuticas são instituições que normalmente elas são privadas ou filantrópicas, na maioria das vezes filantrópicas. Muitas pessoas conhecem as comunidades terapêuticas oriundas aí de determinadas religiões, independentemente de qual religião que promove aquela comunidade terapêutica. Nós temos aí muitas espalhadas pelo nosso país. E essas comunidades terapêuticas ajudam aquelas pessoas que estão dependentes de álcool ou de drogas que prejudicam o dia a dia da pessoa, que prejudicam o relacionamento pessoal, familiar, profissional da pessoa. Normalmente essas pessoas ficam nessas comunidades terapêuticas quando já estão em um quadro mais avançado e não conseguem muitas vezes ficar em casa, sem um acompanhamento de um profissional, sem um acompanhamento de alguém que esteja ali ao lado e que exige tamanha experiência e expertise para lidar com a situação. As comunidades terapêuticas, então, dependem muito de quem está organizando, de quem administra a instituição e quais os profissionais que prestam assistência nesse local. É muito importante você que está olhando, você que está avaliando se vai ou não para uma comunidade terapêutica, identificar de fato como que é esse local, como que as pessoas são tratadas, se existe os profissionais habilitados para um devido tratamento, se nesse local há uma higienização adequada, há um espaço legal. Nós aqui não estamos falando de lazer, de uma linda piscina ou de um quarto maravilhoso, de um quarto muito espaçoso, mas estamos falando aqui de condições mínimas e adequadas de higiene e de infraestrutura para um tratamento adequado, não só de infraestrutura, mas também de recursos humanos, com profissionais capacitados. É importantíssimo nessas comunidades terapêuticas avaliar se existe os profissionais, às vezes da enfermagem, da psicologia, da assistente social, o médico ali psiquiátrico que está avaliando as comorbidades, as condições do paciente. Existem comunidades terapêuticas de diferentes tipos, assim como existem qualquer outro tipo de produto ou de empresa. Assim também existem as comunidades terapêuticas. E é importantíssimo, antes de ir para um local desse e ficar ali semanas ou meses internado, você saber para onde vai, você saber com quem você está lidando ou vai lidar. Eu tenho um ponto de vista que as comunidades terapêuticas, aquelas em que de fato existem profissionais capacitados e habilitados, são fundamentais nesse processo de reinserção social, desde que a capacidade do indivíduo e a autonomia do indivíduo esteja preservada. É muito importante que ocorra um vínculo entre paciente e comunidade terapêutica e profissionais da reinserção social, profissionais da saúde, para adequar e estruturar como que esse paciente, como que essa pessoa vai lidar após sair da comunidade terapêutica. Eu pessoalmente não sou a favor daquelas instituições em que fique meses e meses sem retornar ao convívio social. Eu sou muito a favor de, aos poucos, fazer uma estrutura mista em que ocorra dentro da comunidade terapêutica um treinamento, uma avaliação do que pode ser feito fora da casa. E assim, quando a pessoa sair totalmente da casa, ela já está preparada em um novo trabalho, maneira de lidar com as situações.
Eu tenho muito receio das pessoas ficarem meses em um determinado local, sem uma preparação adequada, sem um planejamento prévio e de uma hora para outra elas saírem desse local e lidar com toda aquela realidade há um ano atrás, há 9 meses atrás. Eu acho isso muito perigoso se não há uma preparação e um planejamento adequado. Então, isso é outro detalhe importantíssimo de ser avaliado nas comunidades terapêuticas. O que é feito desde o início do processo até o final para essa reinserção social? Existe um acompanhamento com esse objetivo? Como que ele é feito? Existe uma preparação em termos profissionais, em termos familiares para esse objetivo? E se existe, como que é? Quem faz esse processo? É importante saber isso, caso contrário, a pessoa normalmente fica nesse espaço sem uma preparação legal e infelizmente a chance dela retornar para aquele ambiente frágil e assim retornar ao alcoolismo diário ou ao uso de drogas diário também é muito grande. Então eu acredito que se há um planejamento, se há uma execução adequada e bem estruturada, eu acho que pode ter muitos bons ganhos, mas é necessário ter esse planejamento. Acho que nesses últimos 2, 3 anos, em nível de governo, já vem sendo incentivado as comunidades terapêuticas e as equipes profissionais dentro dessas comunidades terapêuticas. Mas eu acredito que é fundamental existir um cadastro, algo mais integrado com o SUS, com os postos de saúde, com os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, com os serviços de emergência, os SAMUs, os pronto atendimentos, com a assistência social. É fundamental a integração dessas comunidades terapêuticas com esses serviços, não só de saúde, com o SUS, mas também com assistência social. Muitas vezes é fundamental essa integração com a Defensoria Pública, que também pode ajudar bastante nesse tipo de integração. Infelizmente, nós não temos hoje um sistema público em que ocorre uma integração e uma otimização de toda essa dificuldade no manejo que é quanto à dependência química. Existem aí os CAPs, mas nós sabemos as dificuldades que é para os profissionais e para os pacientes manterem um tratamento ali nos CAPs. Muitas vezes, por falta de profissionais no interior, ou por falta de uma estrutura adequada mesmo no interior, ou por certa desorganização que seja, não só ali da estrutura pública, mas às vezes de toda essa complexidade que envolve a doença, né, a estrutura familiar, junto com o serviço público. Enfim, é fundamental que o serviço público integre. Eu acho que a palavra-chave chama-se integrar. E nós, como cidadãos, precisamos de cobrar do serviço público essa integração, essa melhoria, dia após dia. Porque o que eu vejo é que muitos de nós sabemos que está ruim, que mantém ruim e pouco cobramos. Nós precisamos de cobrar não só nas redes sociais, nós precisamos de ir até o serviço judiciário, de ir até a defensoria, de ir à promotoria e cobrar por essas melhorias. Porque dinheiro público há, mas precisamos de cobrar essa integração e exigir o que nós pagamos constantemente, diariamente para isso, através dos nossos impostos. Bom, acho que nós não podemos colocar toda a força do tratamento nas comunidades terapêuticas. Hipótese alguma podemos fazer isso, mas nós sabemos que o tratamento das pessoas que são dependentes, sejam de álcool, seja de outras drogas, está muito deficiário no sistema público do nosso país. E nós precisamos de melhorar isso de forma urgente. Hoje nós temos diversas comunidades terapêuticas, sejam privadas ou sejam filantrópicas, que proporcionam muita ajuda a esse tipo de situação, mas há muito que melhorar.
há diversas outras que não estão habilitadas, que não estão funcionando de uma forma satisfatória perante os pacientes e perante os sistemas públicos de fiscalização. Então nós precisamos de melhorar toda essa fiscalização junto às comunidades terapêuticas para que ela seja uma das instituições que vão integrar e vão auxiliar no tratamento do dependente químico. Eu acho que muito mais do que no tratamento, nós devemos focar na prevenção. Nós esquecemos da prevenção e muitos negligenciam a prevenção. Às vezes você, às vezes inclusive eu, um familiar. Nós temos que tomar muito cuidado naquelas situações dentro de casa, com a família, em que às vezes ficamos falando de situações de álcool, de drogas, de uma forma cômica, de uma forma engraçada, e que de fato de nada tem engraçado. Nós precisamos de atuar e informar para os adolescentes, para aquelas pessoas na idade de adulto jovem, que em hipótese alguma que deve experimentar drogas. Infelizmente, muitos começam usando pouco, usando ou fumando um pouquinho ali, falando que não tem problema, e no final acaba-se na dependência, acaba-se com um problema grave de saúde da pessoa e do sistema público. Nós precisamos de atuar dizendo não às drogas. Infelizmente isso não acontece. Tem muitas pessoas que acreditam que não há problema com as drogas. Nós precisamos de atuar de forma preventiva no sistema público, nas escolas, nas faculdades, que seja nas igrejas, em qualquer lugar. A prevenção, eu acredito, ser o melhor caminho. Mas, enquanto isso ainda é deficitário, nós precisamos de atuar na integração das comunidades terapêuticas, nos ambulatórios de saúde mental, de psiquiatria, nos CAPs, nos hospitais, nos serviços de urgência. E é nosso dever como cidadão cobrar. Nada daqui vai adiantar se nós, como cidadãos, não cobrar do serviço público. E não basta ir apenas em rede social. É fundamental que você cobre na Defensoria Pública, cobre na Promotoria, na Justiça, porque a porta de entrada onde está ocorrendo o tratamento inicial desses pacientes, infelizmente, está sendo na Justiça. Muitas famílias estão procurando tratamento através da justiça. E nós não queremos que isso aconteça. E nós queremos que isso reduz cada vez mais. E para isso é preciso que você, que está aqui me ouvindo até agora, procure a sua promotoria, procure a defensoria para cobrar do sistema público melhorias.